Até o vídeo passado, nós vimos então as características fundamentais da ação humana num nível individual. Passemos agora a caracterizar essa ação humana num nível coletivo, num nível global. E aí a gente vai começar a entrar nos aspectos políticos. Mas antes de entrar na política e economia em si, que será o próximo vídeo, nesse vídeo a gente vai então delimitar algumas características gerais dessa ação humana a nível social. Primeiro perceba que o indivíduo, ele tem, a gente viu que a ação dele, a escolha dele se dá sempre a nível individual, não existe uma escolha coletiva. Tá? Então todo indivíduo possui o livre-arbítrio e a escolha última dele, mesmo que seja pressionado, mesmo que várias coisas no mundo físico pressionem ele a tomar determinada decisão, a decisão última é sempre em função do próprio indivíduo. Bom, mas quando a gente está então no mundo físico, existem vários indivíduos, existem várias consciências. E cada consciência então, ele vai buscar e vai fazer ações em função das suas próprias finalidades últimas. Então cada indivíduo vai ter as suas próprias finalidades. E aí a gente pergunta então, o que nos faz um ser social? Porque veja bem, se eu possuo minhas próprias finalidades, eu vou em busca das minhas próprias finalidades. Por que eu preciso me unir à sociedade? Por que eu preciso me unir a outros indivíduos para que eu faça ações em função das finalidades coletivas e não, ou seja, às vezes em função de outro e não em função minha? Tá? Que muitas ações nossas sociais no dia a dia são em funções da sociedade, do outro e não de nós mesmos. Mas por que isso? Bom, aqui entra um fator essencial da vida, que é o seguinte: se você for fazer uma determinada ação, ou se você for tentar buscar a execução das suas próprias finalidades em função apenas de você próprio, você vai ser muito mal sucedido nisso. Para você ser um pouco melhor bem sucedido nas suas realizações de finalidades, você necessita se unir a grupos. Porque quanto mais indivíduos fizerem alguma determinada ação, mais eficiente essa ação será. E isso vale para todos os aspectos do mundo físico, todos. Tá? E é exatamente isso que pressiona, que nos força a ser um ser social. É claro que dentro do nosso instinto, a nossa própria natureza humana, ela também é social. E provavelmente, né, se a gente for analisar de um meio evolucionista, você vai dizer que todas as espécies, os animais em si, todos os animais praticamente, eles evoluem de forma a sempre se unir em bando. A sempre se unir em um grupo de sociedade ali, né? Um grupinho de indivíduos que vai facilitar aquele bando a atingirem as suas finalidades últimas, certo? Bom, e isso então é uma característica do mundo físico, ou seja, se eu quero carregar pedra de um lado para outro, se eu fizer isso sozinho, eu consigo carregar X pedras por dia. No entanto, se eu me juntar a outra pessoa, para carregar essa mesma as pedras de um lado para o outro, a gente vai carregar muito mais do que 2x pedra por dia. Ou seja, é como se eu tivesse carregado mais do que x pedras por dia quando eu faço essa ação em conjunto com alguém. Tá? E isso vale para tudo, tudo. Então toda a economia que a gente vai ver no próximo vídeo funciona em função disso. Que aí você vai ver que o acúmulo de recursos, o acúmulo de capital propicia uma maior eficiência daquela produção de seja o bem ou serviço que você quiser. Tá? Então isso é uma característica geral do mundo que nos obriga, né, nos força a serem uns seres sociais. Então, para que eu consiga atingir o máximo de finalidades que eu queira, eu necessariamente tenho que me aliar a um grupo, eu tenho que me aliar a uma sociedade. Imagine vivendo numa selva. Imagine você tendo que construir a sua casa, você tendo que caçar, você tendo que plantar, você tendo que colher, você tendo que fazer tudo o que você quer sozinho, sem ajuda de ninguém. Pois é, você já viu que você não conseguiria fazer uma roupa dessa, você não conseguiria ter uma casa para morar, você não conseguiria ter muito menos um computador na sua casa, fazer vídeo, você não conseguiria ter celular, você não conseguiria ter nada. Tá? Agora, em sociedade, a gente fez isso e muito mais. Então perceba o quanto é importante viver em sociedade. Tá? Então,
Nem se eu gastasse, eu iria gastar muito mais do que uma vida inteira para construir essa casa, para construir um armário desse aqui atrás, para colocar todos os livros que tem nele aqui, construir esse computador, construir esse óculos. Nem uma vida inteira eu seria capaz de fazer tudo isso. Então, e em sociedade nós temos isso. Tá? Por quê? Porque é exatamente isso. Quando a gente se une em sociedade, quanto mais pessoas quanto mais recursos você tiver em cima de uma determinada ação, mais eficiente vai ser aquela ação. Tá? Mais eficiente. E não só isso, a gente tem também a divisão do trabalho. Tá? Quando eu me especializo em uma coisa e o meu colega se especializa em outra. E quando eu me especializo numa determinada tarefa, eu aumento a minha produtividade daquela tarefa. E quando o meu colega se especializa em outra coisa, ele aumenta a produtividade dele daquela coisa. Então, seja qual for a minha tarefa que eu quero, ou alguma coisa que eu quero produzir, se eu não perder tempo em ter que ficar produzindo tudo, né? Eu não preciso colher, eu não preciso construir casa, eu não preciso construir roupa, eu não preciso construir óculos, eu só preciso fazer o meu serviço. Tá? Então, eu me especializando no meu serviço, eu vou produzir muito mais. E assim, a sociedade inteira se especializando, cada um em cada área. Tá? Então o técnico lá de eletricidade se especializando apenas em ser técnico de eletricidade, o outro em construção civil se especializando apenas em ser técnico em construção civil, e assim por diante, todo mundo se especializando em cada área. Então, o geral, a sociedade inteira vai ter uma eficiência extremamente maior. Tá? Do que se a gente ficasse cada um tendo que fazer tudo. Imagina, não dá. A nossa eficiência seria baixa em qualquer coisa que a gente fosse fazer se a gente tivesse que fazer tudo de todas as áreas. Tá? Então a especialização do trabalho junto com um acúmulo de recursos, né, com um acúmulo de eficiência, que é a união dos seres, tá, de tudo para realizar determinadas tarefas, então a união de todos para isso aumenta a eficiência enormemente. E isso então nos obriga a ser seres sociais. É claro que isso também já está encriptado no nosso DNA. Então a nossa própria natureza humana precisa de ser um ser social. Então a gente não consegue se isolar do mundo. A gente tem essa necessidade, esse instinto básico de estar dentro de um grupo. A gente já viu lá nos vídeos passados, a gente demonstrou lá né, que isso às vezes pode até ir para um lado negativo, que a gente simplesmente quer fazer parte de um grupo e age condescendentemente com esse grupo que a gente está e hostil e punitivo com o grupo em volta, como se a gente realmente estivesse disputando os recursos com os outros grupos. Tá? E é claro, no meio da selva a gente está e no fundo no mundo a gente está porque os recursos são escassos no mundo. Então, de certa forma, a gente sim está sempre em determinada disputa de recursos. E toda a economia é uma disputa de recursos. Tá? Toda a economia, a base econômica será uma disputa de recursos que a gente verá no próximo vídeo. Bom, mas enfim, perceba que isso é a melhor coisa que a gente pode ter feito. A gente só tem todo o comodismo que a gente tem hoje, toda a facilidade de acesso que a gente tem hoje, se dá por conta disso tudo. Se dá por conta de nós sermos seres sociais. Bom, perceba que então, a interação entre consciências de uma forma coletiva, elas têm que se unir, têm que entrar em consensos para começar então a realizar as tarefas em conjunto. Pois agora, se eu me unir com você, a gente vai fazer as tarefas que eu quero ou a gente vai fazer as tarefas que você quer. Ou seja, a gente vai buscar as minhas finalidades últimas ou a gente vai buscar as suas finalidades últimas. Perceba que a gente entra num impasse aqui. A gente entra num impasse. Só que a gente de alguma forma vai ter que entrar num acordo. Por quê? Porque se a gente não fizer acordo, vai ser ruim para mim e para você. Então vai ser ruim para nós dois. Então, como vai ser ruim para nós dois, nós somos obrigados a ceder um pouco. Então eu cedo um pouco para você e você cede um pouco para mim, certo? E esse ceder significa entrar em acordo. E só que para entrar em acordo, a gente já viu que para duas consciências se comunicarem, necessariamente a gente vai ter que ter crenças de base e verdades intersubjetivas. Então vejam o vídeo de verdades intersubjetivas, porque para entrar em qualquer consenso a gente precisa de verdades intersubjetivas. Pronto. Então qual seria a lei política? Lembra que política é qualquer interação entre duas consciências. Qualquer que seja a lei política tem que ter um consenso entre nós dois, senão eu não vou
concordar com você, você não vai concordar comigo e a gente não vai ajudar um ao outro. E aí nós dois vamos se... Beleza, e aí pode entrar na lei da selva, né? A lei do mais forte. Se você tem algum recurso, eu posso tirar ele a força de você, beleza, mas daí vai vir alguém e vai tirar a força de mim também. E aí vai vir outro alguém e vai tirar a força dele também. Então, na verdade, todo mundo sai perdendo. Então, como todo mundo vai sair perdendo na lei da selva, a gente começa então a entrar e formular políticas, formular leis políticas, tá? Que é consensos entre as interações entre indivíduos. Pronto. Quais são as leis políticas que são consensuais de todos os indivíduos? Todos. Todos os indivíduos concordam com determinadas leis políticas. Pois é, a gente vai ver que na verdade existe apenas uma única lei política que é consensual para todos os seres, até mesmo para animais. Essa lei se chama Lei da Propriedade Privada. Todas as outras leis políticas são debatíveis. Vai ter gente que concorda, vai ter gente que não concorda, certo? Então existem várias leis políticas que são debatíveis, que muita gente não vai concordar, mas enfim, isso vai fazer parte da dinâmica política que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas vai existir uma única lei que todos os indivíduos e até mesmo a maior parte dos animais vão concordar. E essa lei se chama Lei da Propriedade Privada. Por exemplo, ninguém tem dúvida de que o meu corpo é propriedade minha. E ninguém tem dúvida que o seu corpo é propriedade sua. Certo? Então o corpo de um animal é do animal. O meu corpo é meu e o seu corpo é seu. E o corpo de cada indivíduo é de cada indivíduo. Então ninguém pode pegar o corpo de ninguém. Tá? Então eu não posso forçar alguém a fazer o que eu quero, né? Tipo, pegar o corpo, eu não posso. Eu até posso fazer isso no mundo físico, eu posso obrigar a pessoa a fazer o que eu posso estuprar a pessoa, eu posso fazer o que eu quiser com o corpo dela, mas aí eu mesmo vou saber que eu estou errado. E todo mundo sabe disso, até mesmo os animais sabem disso. Tá? Eu posso lá, pelos meus instintos, estuprar uma mulher, mas todo mundo sabe que isso é errado. Certo? Então, instintamente, todo mundo sabe que o corpo da outra pessoa é da outra pessoa. Não existe ser humano nesse universo que não acha isso. Não existe. E os próprios animais sabem disso. Tá? Os próprios animais sabem disso. Então perceba, quando o meu cachorro, ele pega eu tô comendo alguma comida, e eu deixo a comida aqui do lado, e não percebo, e ele vem e rouba a minha comida, ele vai comer minha comida, ele sabe que fez coisa errada, porque ele sabe que aquela comida era minha. Ele sabe disso, até o animal sabe disso, certo? Então meu cachorro quando faz isso, ele sai com o rabo entre as pernas e sabe que eu vou brigar com ele. E não é porque eu vou brigar com ele não, ele sabe, até mesmo cachorrinho que nunca brigaram com ele porque pegou uma comida. Se ele pegar uma comida e você olhar pra ele, ele vai sair correndo, ele vai se esquivar, ele vai colocar o rabo entre as pernas, mesmo nunca tendo recebido uma bronca antes. Tá? Então ele sabe, tá no DNA. Tá no DNA. Todo mundo tem essa lei interna dentro dele. A lei da propriedade privada. Qual é o problema dessa lei? O problema dessa lei é que quanto mais global se torna algum recurso, menos ele é propriedade de alguém. Por exemplo, ninguém tem dúvida de que meu corpo é meu. Mas aí esse computador é meu? Aí já fica assim, esse computador já pode não ser meu, mas aí já não tem esse aspecto tão forte de propriedade privada. Mas a maioria das pessoas vão concordar que esse computador é meu. Então perceba que conforme a gente vai saindo da localidade e vai indo para a globalidade, essa noção que a gente tem de propriedade privada vai se desvanecendo. Tá? Então a gente tem a total certeza de que o meu corpo é meu, e o computador já não começa a ter tanta certeza assim, a terra onde eu trabalho é minha também, mas já não é tão forte igual o meu corpo, porque a gente já pode entrar em disputas pela terra. E todo mundo tem a certeza de que o sol não pode ser de ninguém. Todo mundo tem a certeza de que o ar não pode ser de ninguém. E todo mundo tem a certeza de que os oceanos não pode ser de ninguém. Por quê? Porque tudo que é global não pode ser de propriedade privada de ninguém. Por quê? Porque todas as vidas dependem do planeta Terra como um todo. Todas as consciências dependem do sol. Então ninguém pode ser dono do sol. Todas as consciências dependem do ar para respirar. Então ninguém pode ser dono do ar para respirar. Todas as consciências dependem lá dos oceanos. Então ninguém pode ser dono dos oceanos. Tá? Então,
tudo que é local a gente tem que vai ser propriedade privada no nosso DNA, mas tudo que é global não é propriedade, não pode ser propriedade privada de ninguém. Certo? Então essa é uma lei básica, é a lei mais básica que existe política, onde todo mundo concorda. Não existe uma única consciência desse planeta que acha que alguém deveria ser dono do Sol. Não existe. Todo mundo sabe que o Sol não deve ser dono, ninguém deve ser dono do Sol. Tá? Por quê? Porque todo mundo depende do Sol. Mas todo mundo também sabe que o próprio corpo de cada indivíduo é dele. É dele. Não existe alguém para palpitar no corpo de ninguém. Você não pode ir lá estuprar alguém. Não pode, porque o corpo é dele. Tá? Não pode. Certo? Então todo mundo sabe isso, ó, tá no DNA. Então coisas locais existem um nível de propriedade privada alta, coisas globais, conforme você vai colocando a coisa global, todo mundo sabe que coisa global não pode ser nada. Então existe um meio termo aí. Então, por exemplo, as terras são um meio termo. As terras a gente vai ter o seguinte, olha, se você trabalha naquela terra há muito tempo, se você plantou tudo que está na terra, então tudo que aquela terra dá é seu. Tá? A gente não tem essa dúvida, ninguém tem essa dúvida. Tá? É claro que hoje em dia, como existem disputas políticas de terra, a terra já está começando a ficar, a terra já é escassa, né? Então, como a terra é escassa, quando a gente está no meio da selva, a terra não é escassa. Então, o que os animais fazem? Ele só vai para outro lugar e acha outra terra. Tá? Então a gente fazia isso. Então você tinha lá um bando, se alguém, a terra não é sua, você vai para outra terra e planta na outra terra. Beleza. Mas a gente já está num nível onde a terra é escassa. E aí agora a gente vai ter brigas por causa da terra. Os animais também têm brigas por causa da terra. E aí tudo bem. Aí a terra começa a entrar no... Mas depois que se deu a disputa, seja ela por violência, ou seja ela por uma lei política burocrática local, seja pelo qual for a disputa que tiver, depois que a disputa ocorreu, então o dono daquela terra é o dono daquela terra e pronto, ele faz o que ele quiser com aquela terra. Certo? Então a propriedade privada está no DNA. Não tem como você organizar uma sociedade não considerando propriedade privada, não tem como. Por exemplo, existem pessoas que acham que a gente poderia organizar a sociedade inteira em termos de propriedade coletiva. Pronto, aí você já vê, pronto, peraí, o meu corpo já não pode ser coletivo. Foda-se o que cada um pensa, o que eu deveria fazer com o meu corpo. Eu é que vou decidir. Então aí você não está garantindo a liberdade individual. Tá? E a gente vai ver isso bem, né, que é bem pro lado comunista. Tá? O lado dos comunistas, eles tiram a liberdade individual da pessoa. Então aí eu já não poderia mais fazer nada que o Estado não permitisse que eu fizesse. Eu falei assim, o quê? O Estado que vai mandar na minha vida? Tipo, então, mas eu não vou entrar em política agora, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo para vocês entenderem a noção básica de que não pode existir, tá, uma sociedade onde não exista a lei de propriedade privada. Bom, só que acontece o seguinte, então, se você tiver, por exemplo, seres angelicais, vamos colocar numa sociedade onde só existe anjos, e todo mundo é bonzinho com todo mundo, então, né, todo mundo vai compartilhar os recursos em todos, tá? Só que mesmo nessa sociedade, quando você quer utilizar algum recurso e a outra pessoa também quer utilizar esse mesmo recurso, como que vai se dar a disputa? Quem que vai decidir? Porque a decisão é aleatória. Ou você cria, aí você vai falar assim, então vamos criar um órgão de justiça que vai falar, aí esse órgão decide em função de todos quem vai utilizar e quem não vai utilizar aquele recurso. Tá? Só que o problema a decisão vai ser sempre aleatória. A decisão vai ser sempre, então, ditada, vai ser um ditador. Vai chegar um ditador lá e falar assim, eu quero que você fale. Porque não existe regra suficiente para saber quem é que vai utilizar o recurso. Porque não tem como você priorizar eu ou o outro. Porque qual é a diferença de eu usar ou do outro usar? E não importa a tarefa que a gente está fazendo. Porque o que importa é as finalidades últimas de cada pessoa. Tá? Então você fala assim, eu quero a finalidade última da outra pessoa e não dessa pessoa. Então, não pode, porque sempre vai ter conflitos, tá? Porque se não tivesse conflitos, gente, não teria problema nenhum. Se as minhas finalidades últimas sempre fossem as mesmas finalidades últimas que a sua, então não haveria problema, porque a gente sempre se uniria e sempre faria a mesma coisa. Mas não é, o dia a dia não é assim, eu vou discordar, mesmo que às vezes a minha finalidade última é igual à sua, mesmo supondo que seja, o meio para atingir aquilo a gente vai discordar, porque eu vou ter um modelamento de mundo diferente do seu, e aí eu vou achar que para atingir aquilo no futuro a gente vai ter que fazer assim. E você vai achar que para atingir aquele mesmo o fim último, a gente vai ter que fazer assado. E aí, a gente vai fazer assim ou a gente vai fazer assado?
Entendeu? E a gente sempre vai entrar nessa disputa política. Sempre haverá disputa política, sempre. O que vai mudar é as ferramentas e a forma com que a gente dispute. Então, numa sociedade angelical, essa disputa se dá por forma pacífica. E numa sociedade não angelical, numa sociedade de bárbaros, essa disputa sempre será de forma violenta, sempre será de forma a guerra. Sempre vai ter guerra, então vai ser matança. Entendeu? Então essa é a, mas a disputa sempre terá. Tá? Então, mesmo em sociedades angelicais existirão disputas políticas. Porque um vai achar que deve fazer isso e o outro vai achar que deve fazer aquilo. E não é compatível, filho. Porque se fosse compatível, não haveria disputa. Se fosse compatível, a gente simplesmente se unia e fazia junto, eu e você. Tá? Então, não tem isso. Então, as disputas sempre vai existir. Agora, então perceba que não tem como então existir propriedade coletiva. Não tem como, tá? Porque existe esse órgão de justiça que fosse decidir quem é que estava usando, ele já seria partidário, porque não existe um negócio. E mesmo assim, imagine essa sociedade agora angelical, vamos supor que por um milagre, essa sociedade angelical, ela realmente consiga compartilhar todos os recursos. Por exemplo, a gente tem lá, você vai falar pra mim, ah, mas e as sociedades, e as tribos? Tem tribos indígenas que todo o recurso é propriedade coletiva. Eu falo assim, não, filho, é propriedade coletiva entre eles, mas se por um acaso tiver um grupo vizinho que quiser o recurso, eles não vão dar. E aí é propriedade privada. Então, na verdade, aquelas propriedades deles ali são propriedades privadas do grupo. Então, no caso, são privadas, porque ele não vai compartilhar com os outros grupos. Porque senão viraria bagunça. Porque não tem como não virar bagunça, tá bom? E aí você fala o seguinte, essas tribos indígenas, elas têm um cacique, elas têm um chefe. E o chefe é que decide de forma completamente partidária quem vai usar e quem não vai usar. Aí você fala, ah, mas o chefe é bonzinho e ele quer o bem pra todos. Sim, mas mesmo o chefe querendo o bem pra todos, vai ter um cara lá no meio da tribo que não concorda. Ele fala assim, ó, eu não concordo, chefe, eu é que queria usar isso aí, não ele, você tá fazendo de forma partidária. Entendeu? É claro que a gente vai silenciar isso, por quê? Porque você vai silenciar num grupo muito pequeno, isso funciona. Porque daí vai ser melhor para todo mundo ter um chefe só que decide, porque daí não fica perdendo tempo com as discussões. Tá? Então funciona, para um grupo pequeno funciona. Agora, é só esse grupo de tribo indígena começar a aumentar demais que ela vai se desfazer. Sabe por quê? Porque um cara que não conhece o chefe a fundo, tipo, se tiver qualquer pessoa que não conheça o chefe, o cacique, muito bem conhecido, ele não vai aceitar a ordem do cacique. Tá? E não importa qual seja, mesmo se o cacique seja a pessoa mais angelical do planeta. O cacique pode ser extremamente angelical. Se ele dá uma solução que eu não concorde e eu não conheço ele, eu não vou aceitar e a gente vai entrar em briga. Então a tribo vai se desfazer. E é exatamente isso que acontece na selva. Tá? Conforme a tribo vai ficando grande demais, ela se desfaz. Se desfaz porque não é possível, porque eu só posso acreditar num cacique se eu conhecer ele profundamente. Então o cacique, para ser cacique, ele tem que conhecer muito bem todos os indivíduos do seu grupo, do seu bando. E todos os indivíduos do seu bando vai ter que testar de acordo com ele. Né? Ou pelo menos atestar ele como uma figura de líder. Tá? De líder. E ele só vai conseguir fazer isso se for um grupo pequeno. Então, numa sociedade igual a nossa, pega a nossa cidade aqui, ó. Eu moro em Uberlândia, tem 700 mil habitantes. Tá, vai ter um cacique aí para disputar? Nunca! A gente nunca ia aceitar um cacique numa sociedade de 700 mil habitantes. Nunca! Entendeu? Pronto. Então, a gente precisa de propriedade privada. Não tem como fugir da propriedade privada. É isso. Bom, entendendo isso agora, entendendo que a lei da propriedade privada é básica, aí sim, agora sim, a gente consegue entrar em economia e política. E no próximo vídeo, então, a gente vai começar a descrever a economia. Até lá!